Sejam muito bem-vindos ao Irmãs em Sião podcast. Eu sou a Larissa. E eu sou a Richelle. E hoje nossa discussão vai ser baseada no discurso do nosso grande amigo Ulisses Soares. Amigo seu da sua família. Nem conhece, nem sabe quem eu sou. Mas não, só dele ser brasileiro já é nosso amigo. Sim, já é uma conexão maior, assim. Toda vez que ele dá discurso, a gente já foca mais. Já foca. E qual é o título do discurso? O título do discurso é Revestidos com a Virtude da Temperança. Muito bom esse. Gente, lembrando que o nosso podcast é desenhado para tem um foco de ser uma conversa entre amigas sobre os discursos da última sessão da conferência. Então, a gente já tem mais alguns mesezinhos até começar em abril tudo de novo. E não são opiniões da igreja, o nosso podcast não é patrocinado pela igreja, é simplesmente uma conversa sobre os discursos da última sessão da Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no qual somos membros. Sim. Olha, eu adoro estudar as qualidades e os atributos de Jesus Cristo. Claro que você gosta. Para mim, é uma das melhores formas de conhecer mais a Ele, entender mais quem Ele é como pessoa e como nós podemos nos tornar mais como Ele. Então, toda vez que eles fazem um discurso assim sobre um atributo específico, é sempre um diferenciado, assim, que as pessoas às vezes nem prestam muita atenção, assim. E toda vez eu fico maravilhada, tipo, que atributo maravilhoso. Eu quero muito ser esse tipo de pessoa. Eu quero muito ter essa qualidade. Então, eu absolutamente adoro. Para mim, a dificuldade já foi com o que é a virtude da temperança. Eu não sou uma pessoa temperada. Eu sou uma pessoa apimentada. Então, quando eu ouvi esse discurso, obviamente, que eu falei assim, ai, gente, mais uma coisa que é difícil para mim. E aí eu lembrei daquela escritura que o Senhor dá fraqueza a gente para que a gente possa ser humilde o suficiente e ir a Ele, mostrar a nossa fraqueza. E quando a gente vai ao Senhor e mostra a Ele a nossa fraqueza, Ele pode tornar as coisas fracas fortes. Que é como ele começa o discurso na parte de como foi a fundação do templo. Sim. E então um pouco sobre temperança, sobre o que é temperança, que é uma coisa assim que muita gente nem sabe realmente assim o que significa. Então eu dei uma pesquisada e eu gostei muito. Fala assim, temperança é a virtude da moderação, equilíbrio e autocontrole sobre desejos, paixões e instintos, evitando excesso em tudo, desde comida e bebida até emoções, que é onde a gente vai focar mais, né, nesse discurso mais sobre emoções, sendo uma das virtudes cardeais na filosofia e na religião, focada no domínio próprio para viver com prudência e harmonia. E nesse discurso ele menciona várias vezes também a palavra harmonia, ou seja, ter temperança traz uma vida mais harmonizada. Bora lá, porque com tudo isso, só o que eu ouço é né, que nem falava o comediante do Brasil, da Dona Hermínia, 3 gotinhas de manhã, 3 gotinhas à tarde, 3 gotinhas à noite. Não é normal para mim. Não, né? é difícil, não é fácil. Para mim é muito difícil. Né, ter a capacidade de gerenciar impulsos, né? É algo assim, e reações, né? Ter temperança é não ser reativa. E você é muito reativa, eu sou muito reativa também. Você é melhor do que eu. Você é muito mais temperada do que eu. Eu sou a explosão e de vez em quando é o Hiroshima e o Nagasaki. Mas é uma fraqueza e o meu trabalho agora é levar essa fraqueza para o Senhor. Eu já tenho levado há anos e para Ele poder me ajudar. Sim, então não ser reativos tem que levar prática, né? Leva muita prática. E eu achei muito interessante porque eu vi um estudo que fala assim que 88% dos nossos pensamentos e comportamentos diários são automáticos. Você sabe por quê? Porque a gente faz a mesma coisa sempre. Vou te falar. Porque o nosso ambiente impacta as nossas filosofias. As nossas filosofias impactam as nossas escolhas e as nossas escolhas determinam os nossos resultados. Por exemplo, eu fui criada numa família onde a gente não falava palavrão. Era até interessante porque o palavrão no Brasil, ele é muito de região, né? Eu lembro uma vez que veio uma palavra traduzida na Liarrona, que no Rio de Janeiro é palavrão, mas em São Paulo não é. E minha avó ficou horrorizada com aquilo. Então a gente foi criado não falando palavrão. Anos depois, estou eu trabalhando aqui nos Estados Unidos, numa agência de automóveis e tudo mais, e aquele tipo de cara, né, que eram os meus clientes. E o vocabulário daquela galera, gente, era de bomba atrás de bomba. E aí depois de um ano trabalhando com eles, eu fui visitar minha família no Brasil e eu falei um palavrão sem notar que eu tinha falado, e a mão da minha mãe varou na minha cara, eu tinha uns 23 anos de idade.
E quando a mão dela varou na minha cara, que eu falei assim, gente, eu não tinha noção de quanto é exatamente isso. O ambiente impactando as nossas filosofias, as filosofias impactando as escolhas impactando os nossos resultados. Então, se a gente quer ter temperança, sua sogra super temperada. Então, assim, com quem que eu estou convivendo, onde eu consigo ver isso como exemplo para que eu seja menos reativa? Sim, mas sabe, eu penso também, por exemplo, um bispo, por exemplo. Um bispo tem bastante temperança, mas isso não quer dizer que ele vai passar a mão na cabeça de todo mundo, Concordo. sabe? Uma pessoa que tem temperança, ela escolhe como reagir, mas ela não deixa tudo pra lá, sabe? Concordo. Porque às vezes algumas pessoas, elas, tudo bem, não ligo. Para evitar Sim, o confronto, mas não, uma pessoa que tem temperança, né, Jesus Cristo, a pessoa que mais que a gente vai conhecer, ele vai te ajudar a ser melhor, a melhorar quando você precisa de alguma coisa pra melhorar. Ele não vai deixar pra lá e falar assim, não, tudo bem, continua errando. Não. Tanto é que foi a história com a mulher adúltera, né? Isso, ele falou assim, exatamente. Vá e não peque de novo. Mas ele não falou assim, não, tá tudo bem. Sim, mas antes disso, quando tava o povo inteiro lá, quando ela foi pega em adultério, ali tava o povo inteiro enfurecido, querendo saber o que Jesus vai fazer. E em vez dele agir no impulso, com pressa, ele foi muito calmo, ele começou a desenhar no chão, a escrever no chão, e falou assim, atira aí a primeira pedra, quem... Você sabe que tem teorias sobre isso, né? Do que ele estava escrevendo no chão. Não. Teoria, gente, de que ele escreveu o nome do cara com quem ela foi pega em adultério, e que aquele cara também estava lá. Não sabia disso. Não, teoria. Interessante, pode ser. Teoria. Mas foi uma reação que ninguém esperava. Verdade. Todo mundo esperava que Jesus fosse lá e repreendesse ela e... Tacar as pedras nela também. Sim, exatamente. Mas não, ele agiu com calma, com temperança, né? E falou, vai, né? Ele decidiu reagir chamando ela ao arrependimento e não à condenação. E o que eu acho interessante da temperança como atributo de Cristo é que isso daí é parte do nosso alicerce espiritual, né? Quando ele começa o discurso falando que o presidente Nelson, verificando a reforma do templo, viu que existiam falhas na fundação, isso para mim, eu ouvindo esses discursos, eu falei, gente, é uma falha na minha fundação, a temperança, eu não tenho isso. E se isso não for consertado, quando tem uma escritura que eu adoro que fala assim, que quando os ventos e as tribulações acontecerem do adversário, a minha fundação não vai tá legal. E para minha fundação ser em Jesus Cristo, ela precisa ser ajustada e consertada nessas coisas que são atributos dele que eu não tenho. Sim. Tem essa parte do discurso que eu gosto, que é cultivar a temperança é uma forma significativa de proteger nossa alma contra a erosão espiritual sutil, porém constante, causada pelas influências do mundo, que podem enfraquecer nosso alicerce em Jesus Cristo. Isso é interessante, né? Porque se a rocha, que é o nosso Salvador, né? Se a gente... Todo mundo que reage, a gente tem tanto problema com isso. Causa problema no casamento, causa problema nas amizades, causa problema nos negócios. Eu tive uma situação uma vez com um cliente meu, e eu não consigo nem imaginar como foi ao vivo, porque a gente estava por vídeo, estava ele, a esposa dele, o time dele inteiro, e ele era um cara que não tinha temperança nenhuma. Ele era um cara extremamente explosivo. E em função disso, ele criou um constrangimento tão grande que a esposa dele, naquela reunião, ela estava chorando. O time dele, imagina, os chefes brigando aqui, todo mundo com aquela cara de faço o quê? E no final da história toda, eu fiquei até bem triste de saber que no ano passado uma empresa tão bem sucedida, que tinha mais de 100 pessoas que trabalhavam para ele, foram completamente destruídas. E quando eu comecei, por meus contatos na empresa, as pessoas me falando assim, ninguém mais aguentava como ele tratava as situações e a gente, porque ele era o oposto de uma pessoa temperada. Sim. E também, né, ter temperança é escolher como a gente vai reagir às coisas. Claro. É uma escolha. E é interessante também dessa frase que eu acabei de ler dele, né, porque às vezes é uma coisa tão sutil, assim, muitas vezes na igreja alguém fala alguma coisa que te ofende,
muitas vezes líderes vão fazer coisas que você não concorda, e se você não tem temperança para dar um passo para trás e pensar como reagir, muitas vezes a gente toma uma decisão errada, né, de se ofender já, e muitas vezes, né, as pessoas param de ir na igreja por causa de coisas bestas, assim. Então, você ter temperança evita com que você tome nessas decisões que muitas vezes não é a melhor decisão, mesmo que a outra pessoa esteja errada, né? E só prejudica você. sim. Eu gosto de quando ele fala que a temperança é um dos reforços essenciais para garantir uma fundação segura em Jesus Cristo. Esse foco em não só em ser reativo, né, de poder realmente analisar a coisa de uma forma mais objetiva, menos emotiva, para que a gente possa... gente, para mim é tão difícil ter que voltar e falar assim, estava errada, tem que pedir desculpa. Uma maneira de evitar isso é não reagindo. Uhum. Em falar assim, caramba, o que está acontecendo aqui antes de eu tomar essa por falar desse impulso? O que está acontecendo? E eu não estou falando que ninguém tem que pedir desculpa aqui. Estou simplesmente falando que até como técnica de se autopreservar, se a gente, e eu já estou muito melhor nisso do que já foi, se a gente for muito reativa a tudo, quantas brigas no trânsito acontecem por causa disso? Quantos divórcios acontecem por causa disso? Quantas ofensas de pessoas que não vão para a igreja que acontecem por causa disso? Sim. E a caridade e a temperança estão sempre conectadas, né? Tem muitas coisas da caridade que na verdade é uma descrição da temperança. Então, quando nas escrituras, né, fala assim que a caridade não se ofende facilmente, ou que a caridade não se irrita, né, facilmente, são descrições de temperança, né? Então, estão ali sempre conectados, e a gente leva muito esforço para desenvolver isso. Não é fácil, mas ainda bem a gente tem um exemplo muito bom para seguirmos, né? A gente sempre pode parar e pensar. Porque em vez de ser ação e reação, a gente pode ter um espaço ali sagrado para dar espaço para temperança, e entre a ação e a sua reação, você pode pensar o que Jesus faria, né? Eu acho legal que um tempo atrás ficou muito famoso uma pulseira aqui nos Estados Unidos. What would Jesus do? Sim. O que Jesus faria. No high school, na missão, todo mundo tinha, todo mundo dava um pro outro. E eu acho muito legal você ter um constante lembrete, né, em você, né, do o que Jesus faria. Que é o exemplo também do anel do CTR, né? Choose the right, Sim. Escolha o que é certo, conserte sua rota, como foi traduzido para o português. Os discípulos de Cristo que se empenham em cultivar esse atributo cristão tornam-se mais humildes e repletos de amor. Como que você viu a temperança? Quais benefícios que você recebeu na sua vida quando você trabalhou nesse atributo? Olha, como você disse, né? Nós somos muito reativas. E lendo esse discurso, eu estava pensando, né, que eu nunca tive muita temperança, não, mas na missão eu meio que fui. A gente tinha que colocar em prática a temperança, e tinha muitas coisas que sempre me incomodavam na minha missão. Foi um tempo muito difícil, não foi fácil, mas toda semana a gente tinha um planejamento semanal, e nesse planejamento semanal a gente tinha, né, um tempo para discutir com nossas companheiras, né, o que a gente tem que mudar, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, para mim foi muito bom, porque sem eu perceber, eu estava praticando temperança. Porque quando acontecia alguma coisa que me incomodava, que eu não gostava, que precisava mudar, em vez de mim reagir na hora ou querer resolver na hora, eu falava assim, não, eu vou deixar quando a gente já vai ter um planejamento semanal, né? E aí a gente possa até, né, ter um tempo para pensar qual solução eu posso trazer para isso, já em vez de só trazer o problema. E era um tempo já, né, para isso. Então eu tinha ali um tempo para pensar antes de só reagir na hora. Então foi um momento que eu pratiquei muita temperança e só percebi lendo esse discurso. Tá vendo? Na época, provavelmente nem sabia o que era temperança. Sabe o que é interessante de temperança? Tem as pessoas que compram panela de barro,
essas panelas, elas precisam ser preparadas antes do uso, né? Você botar o óleo, o sal, não sei o quê, e dar uma temperada nela no calor, para que a primeira vez que você a use, e quem souber mais sobre essas panelas e quiser botar o link aqui de como é feito isso, bota aqui sim, mas porque senão ela quebra, né? Ou seja, se ela não está preparada, ela quebra. E quando você falou com relação à sua companheira, eu lembrei muito do começo do meu casamento. Os primeiros 6 anos do nosso casamento, a gente está casado há 20 anos, foram muito difíceis. 2 pessoas de personalidade Doberman, um batendo com a cabeça do outro, quem é melhor do que o outro para fazer, para reagir e tudo mais. E eu tive, ao longo do casamento, eu tive que tomar uma decisão de que era assim, eu vou perdoar ele agora, porque eu sei que daqui a 2 dias ele vai se sentir mal. E ele fez a mesma coisa comigo. Então, para mim, quando a gente brigava, depois de um tempo que a gente acertou, alinhou a situação, eu falava assim, quer saber? Daqui a 2 dias ele vai falar que isso daí, vai pedir desculpa, que não era assim. Então eu vou desculpar agora, vou deixar para lá, porque vai ser uma carga que não vai me ajudar e não vai ajudar ele. Então eu acho que, né, pelo menos nesse atributo, nessa partezinha do atributo, tá tudo bem. Mas uma coisa aqui que eu acho que é interessante é como mostra o contrário, né? Que a gente tem que se esforçar para não agir por impulsos. Não agir por impulso. Então, o que é o contrário disso que ele fala? Mas escolher agir com sabedoria espiritual, guiados pela mansidão e pela suave influência do Espírito Santo. Ou seja, quem é reativo e reage pelo impulso não está usando sabedoria espiritual, não está sendo guiado pela mansidão e não está tendo a influência do Espírito Santo. Eu adorei essa parte, é muito boa. Né? Realmente. É um contraste. Sim, realmente. O espírito, ele não age no impulso, gente. O que mais que você tirou desse discurso? Vamos lá. Eu gosto dessa parte aqui que ele fala assim, que quando os discípulos de Jesus Cristo que se empenham em cultivar esse atributo cristão, tornam-se mais humildes e repletos de amor. Cresce neles uma força serena e eles se tornam mais capazes de conter a ira, nutrir a paciência e tratar o próximo com tolerância, respeito e dignidade, mesmo quando os ventos da adversidade sopram com força. Então, não é, né, a gente realmente tem que desenvolver temperança nesses momentos de dificuldade, né? É aí que você vê quem realmente é ou não é um discípulo de Jesus Cristo. É nos momentos de dificuldade, nas aflições, nas tribulações. Verdade. Não é quando tá tudo bem, quando tá tudo ótimo. Aí é fácil. Mas também tem outro lado dessa também. Eu concordo com tudo que você falou. Para mim, por exemplo, é o seguinte. Se eu sei que você me irrita, se eu sei que a sua presença vai tirar o pior de mim, eu prefiro não ficar perto. Eu prefiro não ter que testar em qual nível de temperança eu tô. Para mim é aquela questão assim, uma das coisas que eu mais gosto sobre o conceito de entender personalidade é que eu sei quais são as minhas fraquezas, né? Como a gente falou, o Senhor dá pra gente fraquezas para que a gente possa chegar até Ele. Agora, se uma pessoa é alcoólatra, não vai arrumar um emprego no bar. Ninguém devia estar indo pro bar, tá, gente? Só para deixar claro. Mas assim, se você sabe que uma coisa é sua fraqueza, se você sabe que tem uma pessoa, existe uma determinada pessoa que toda vez que eu estou perto dessa pessoa, é assim, a temperança tá lá no fio. Eu tô lá assim, sabe, tentando o meu melhor para poder não explodir. Gente, se essa pessoa traz esses sentimentos, eu gosto muito de quando a gente vai ao templo, em uma situação específica do templo, que fala que se você não tem um sentimento bom com relação àquela pessoa, se retire. Não fala assim, faz uma oração para poder ter um sentimento bom. Fala o quê? Se retire. Então, se você sabe que isso é uma dificuldade para você, como é para mim, a temperança, e se existem situações e pessoas que te tiram... Gente, guarda o réu primário para uma coisa mais importante, cara. Eu acho que a gente se expor e se colocar numa situação que vai causar mais problema do que solução. Sim. Essa é a minha visão disso. Se dá para evitar, evite, gente. O máximo que puder. O que mais? O que mais que você gostou? Ao Jesus Cristo, só de olhar em Jesus Cristo, a vida inteira dele, ele demonstra temperança o tempo inteiro, né? Se tem pessoa lá batendo nele, atirando pedra nele, pode ser o que for, e ele sempre reage de uma forma que ninguém esperaria. Isso é muito admirável. E inclusive fala assim, né?
que ele nos ensinou, ser paciente nas aflições, não injurieis os que te injuriaram. E pra gente, né, como homens carnais, isso não faz parte da nossa natureza. Carnais e diabólicos. Não faz parte da nossa natureza, né? Se tem uma pessoa, né? Mas ele nos ensina, né, a virar a cara, a virar o outro lado da cara para quem nos deu um tapa de um lado e dá o outro. Mas, então, requer muito que a gente busque esse nosso lado espiritual para ter temperança, porque do nosso homem natural é quase impossível. Então é importante a gente buscar esse lado espiritual para conseguir reagir como Jesus reagiria. E ele fala bastante disso, porque uma das coisas que eu tirei desse discurso é assim, o contrário disso, quem busca isso está buscando ser como Salvador, e o contrário disso cria problemas espirituais. Ele fala assim, pessoas que acabam sendo agressivos e rudes, verbal e fisicamente e emocionalmente. Ao nos esforçarmos para mudar nosso comportamento com fé e humildade, ou seja, você precisa ser humilde o suficiente para saber, cara, não sou temperado. Uhum. Então, primeiro você tem que reconhecer, porque tem gente que não reconhece as fraquezas. Uma das coisas que eu mais gosto sobre, né, o que eu ensino de conceitos de personalidade é que uma vez que eu entendi qual energia que eu trago para uma situação, eu comecei a me polir. Você não tem como polir se você não reconhece que aquilo é uma fraqueza sua. Então, para mim, é assim, não sou temperada mesmo, tá? Se eu não sou temperada, e isso é uma coisa que eu preciso ter, porque ao não ter, eu vou ter problemas na minha fundação espiritual, então tá bom. Então vamos praticar a temperança, tá? Larissa não me faz bem, não vou andar com Larissa. Já tô... É uma prática, né? Aí passa mais um tempo e você fala assim, tá, então, mas agora eu já tô melhor, então se ela tiver numa festa eu consigo pelo menos dar um oi. Né? Então, isso daí é a gente entender que tem um problema, e ele fala sobre isso, que a gente tem que ser humilde para poder entender isso. Seguindo o exemplo do Salvador, podemos então estar vinculados à rocha firme de sua graça, e nos tornamos instrumentos puros e polidos em sua divina mão. Eu tenho reconhecido isso tanto, que até o semblante dos apóstolos você vê, né, às vezes fotos deles quando eles eram um médico, ou professor, ou isso e aquilo, muda conforme eles dedicam a vida a ser como Salvador. Sim, conforme eles vão. Porque eles estudam a vida do Salvador, né, dia e noite, e eles bem a fundo. Então, eles acabam, né, realmente desenvolvendo muitas das características, dos atributos do nosso Salvador. Então, eles acabam se tornando mais como eles e né, a gente consegue aprender também que ver que é possível, né? Primeiro ver que é possível, claro. E também seguir o exemplo deles, é um exemplo mais refinado, que dá pra não, e assim que alcançável também, sim, sabe, que tá aqui com a gente como a gente, verdade, que dá pra gente ver como que pessoas como nós conseguimos, né, nos tornar como Jesus Cristo de pouquinho a pouquinho. É possível. É possível. E nisso também, eu achei interessante que ele fala assim, muitas vezes o mundo tende a enaltecer comportamentos marcados pela agressividade, arrogância, impaciência e falta de moderação, frequentemente justificando essas atitudes pelas pressões da vida cotidiana e pela inclinação natural à busca de aprovação e popularidade. No mundo dos negócios, às vezes, pô, o cara é grosso, ele é isso, é aquilo, e tá todo mundo batendo palma. Não, gente, se isso vai contra quem Cristo não quer dizer que você tem que passar a mão. Não quer dizer que você tem... A gente está passando uma situação agora com um dos nossos clientes, onde eu vou ter que virar para uma pessoa e falar assim, olha só, você disse que você fez esse nível de atividade, mas não tem histórico nenhum disso daí. Mas o que eu não preciso fazer é gritar com ela. Falar, pá! Qualquer, você não fez. Então, assim, ser no temperado, se a gente tem que entender também que correções precisam ser feitas, sim. A gente não passa a mão na cabeça, mas a gente não precisa criar um desgosto, um desconforto enquanto a gente está corrigindo, sim, também. É saber, né? É saber como corrigir de uma forma amorosa, né? É saber construir um outro, né? Não
É que eu tô pensando em inglês. Tear each other down, build each other up, né? Não é pra ficar ir lá e ficar cutucando a pessoa, falando mal da pessoa, botando a pessoa para baixo, mas poder elevar a pessoa. Sim. Isso é muito importante. E isso é importante porque, como o povo do convênio, eu não sei você aí que está assistindo, mas sempre teve uma pressão muito grande de, ela é membro da igreja, ela é membro da igreja. Eu sei que, por exemplo, meu pai era da igreja, deixou de ser da igreja, e era uma coisa que meu pai sempre usava contra a gente. Mas é da igreja e não está perdoando? Ou é da igreja e não está fazendo assim? Gente, eu sou da igreja, mas sou humana. Eu sou da igreja e eu preciso ser melhor. Agora, uma vez que eu sei que algo não me faz bem e que eu deveria estar buscando esse aperfeiçoamento, tem que ser uma escolha consciente para fazê-lo. Senão, é uma das coisas que a gente sempre fala aqui em casa, porque meu marido e eu, tendo escrito o livro juntos, ele falou assim, não é porque você é desse tipo de personalidade e isso é uma característica natural sua, que você vai se comportar desse jeito. Ele fala assim, a sua energia não pode ser mudada, o seu comportamento pode. Sim. Você pode ser refinada em Cristo, ou você pode ser como um homem natural, que não pode ser corrigido e que acha que nenhuma regra se aplica a ele. Sim, no final das contas, tudo acaba sendo uma escolha. Sempre. E o Ulisses Soares, ele estende um convite a nós, e ele fala que para adornarmos nossa mente e nosso coração com a virtude cristã da temperança, como uma resposta sagrada ao chamado profético do nosso querido presidente Russell M. Nelson. E ele fala que ao nos esforçarmos com fé e diligência para entrelaçarmos a temperança em nossas ações e palavras, testifico que fortaleceremos e ancoraremos nossa vida de maneira mais segura sobre o firme fundamento de nosso Redentor. Você sabe que eu gostei disso? Ele falou entrelaçar, ele não falou trocar por. Uhum. Não é interessante Sim. isso? Ele falou assim, ao entrelaçar a temperança, a quem você é, a como você está se esforçando, as suas ações e as suas palavras, entrelaçar, ou seja, eu tenho que corrigir essa pessoa, como que eu entrelaço com a temperança? Bom, eu não vou reagir, eu vou fazer perguntas para poder entender o que aconteceu antes. Eu não vou simplesmente parar de confrontar as coisas, até porque a falta de confronto não é paz. Cristo, quando teve que confrontar, ele confrontou, né? Com o intuito de fazer o bem e ajudar a pessoa a ser melhor. E vamos cair na real, gente. Segunda vinda está aí. E quem lê o que está lá em Apocalipse, a gente sabe exatamente como ele vai vir, né? Então a gente tem que entrelaçar a temperança. Sim. E é isso? E é isso por hoje? É isso por hoje. Precisamos ter mais temperança? Adorei. Que possamos escolher ter temperança, mesmo quando não é fácil. Tem que pensar 2 vezes antes de agir, gente. Não é para agir sem pensar 2 vezes. Ou ter um bom advogado no seu telefone, porque sinceridade é só problema que realmente o mundo está no jeito que está hoje, porque as pessoas têm um pavio curto, as pessoas não estão praticando a temperança e elas acham que isso as coloca numa posição melhor no mundo. Quando, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, com o nosso convênio batismal, foi a nossa promessa comportar como ele se comportaria e ser testemunha dele dessa maneira. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.